GGRC11, o fundo híbrido de galpões logísticos e industriais das Agros Capital. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 18 de agosto de 2025, bem atrasado o relatório. Veremos então qual é a atual situação do fundo hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. Ele tem um patrimônio líquido na casa de 1.685 milhões, iniciou as suas atividades em abril de 2017, a cota patrimonial a R$ 11,05, hoje margeando os R$ 9,70, veremos adiante, 186 mil cotistas, um volume médio mensal na B3 de 106 milhões, 10 centavos foi a última distribuição, veremos também adiante, um prazo médio dos contratos de 5,9 anos, uma ABL total de 605 mil metros quadrados, e na data que eu gravo com vocês, o GGRC11 cota a R$ 9,59, fazendo um P sobre VP de 0,85, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 1,24%. A cotação chegou a mergulhar agora em fevereiro de 2025 aos R$ 9,12. Desde então buscou uma pequena recuperação, mas fez aquele chamado voo de galinha. Se recuperou, mas voltou aí à casa dos 9,59, tendo atingido inclusive os 9,92, R$ 10,05 também, entrando no valor um pouco mais próximo do patrimonial, mas agora com 15% de desconto em relação ao patrimonial. A distribuição foi de 10 centavos por cota, paga agora no dia 8 de agosto de 2025, fazendo um yield mensal de 1,02, anual de 12,41%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em GGRC11, teria hoje apenas R$ 1.004,20, então ponto de extrema atenção ao retorno do GGRC11, porque isso é refletido aqui pelo gráfico. Vejamos que ele não consegue superar a linha do CDI, não supera a linha do FIX, tampouco supera a linha do CDI, retornando no período apenas 0,42%, enquanto o CDI retornou 24,7%, o IPCA 9,71% e o IFIX 6,89%, então ponto de atenção na rentabilidade do GGRC11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta os principais destaques e movimentações do fundo no mês de julho de 2025, que foi a distribuição de 10 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,02, anual de 12,32. No mercado secundário, o fundo atingiu a média diária de volume de R$ 4.640.000, um crescimento de 35% em relação ao mês anterior, alcançando a base de cotistas de 186.224. No cenário macroeconômico, aquilo que nós já sabemos, Selic a 15, o Supremo Tribunal Federal restabelecendo a questão da IOF, tem aí também as movimentações aqui do fundo em relação a Air Liquide, ao pagamento de algumas parcelas, veremos adiante também a posição de compra de algum fundo imobiliário, que é o VTLT11, veremos adiante. Em relação às movimentações aqui do fundo, ele comenta que a emissão de cotas no âmbito da 10ª emissão ocorreu agora no dia 18 de julho de 2025, anunciando ao mercado a possibilidade de emitir 26 milhões de cotas, num total aí de 299 milhões. A emissão a um preço de R$ 11,19, podendo atingir ao final o valor de R$ 11,22. Então, para aqueles que querem participar, muita atenção aí às datas. Em relação a esta emissão, poderá ser ampliada em até 135%, atingindo o valor de R$ 706.700.000, ponto positivo. Segundo a gestão, os recursos captados serão destinados prioritariamente à aquisição de ativos alinhado à política de investimentos do fundo. Em relação ao fato relevante divulgado agora, no dia 25 de julho de 2025, a gestão comenta que divulgou a proposta para aquisição do imóvel logístico pertencente lá ao VTLT11, que é um FII imobiliário da Votorantim Logística, localizado lá em 4 Barras, no estado do Paraná. A aquisição do imóvel atualmente locado à Renault tem como proposta o valor de 208 milhões com pagamento de créditos compensados lá no âmbito da 10ª emissão. Segundo a gestão, em complemento, no dia 30 de julho de 2025, comunicou ao mercado a proposta que prevê a possibilidade de retenção de até 20 milhões pelo prazo de 12 meses para a execução de reparos no imóvel, bem como para a cobertura de eventual contingência que venha a ocorrer no curso da auditoria técnica e jurídica lá no imóvel. Então, ponto de atenção que é bem provável que venha aí mais uma movimentação, mais uma aquisição de imóveis e agora também
com aquela situação de compensação de cotas, imprimindo dinheiro, pagando com cotas, o que é excelente. O segundo fato relevante, também divulgado no dia 2 de julho, que foi o pagamento da parcela do preço referente ao imóvel da Air Liquide, no valor de R$ 13.987.000, já corrigido pelo IPCA. A última parcela está programada para ocorrer agora, no dia 15 de dezembro de 2025, então, ponto positivo. A terceira comunicação aqui ao mercado veio agora, no dia 4 de agosto de 2025, o GGRC efetuando o pagamento da última parcela do preço referente ao imóvel locado para Mills, lá em Camaçari, na Bahia, no valor de R$ 1.557.000, também corrigido pelo IPCA. Vale reforçar, segundo a gestão, que desde 12 de novembro de 2024, o GGRC 11 já recebe integralmente os aluguéis, então ponto positivo. Em relação aos destaques das posições estratégicas aqui do fundo em outros fundos imobiliários, a gestão comenta que ela detém hoje 35% do fundo AAA, 33% do AURB 11 e 5% do VTLT 11. Em relação à operação com o AAA, a gestão comenta que estruturou uma operação visando aumentar a sua participação naquele fundo e subscreveu cotas de um FII multimercado, veículo que figura como principal cotista do AAA. Esta operação tem como estrutura financeira o pagamento de 67 milhões através da subscrição por meio de compensação de créditos lá no âmbito da nona emissão de cotas do GGRC11, segue então aqui com a impressão de dinheiro, além de 20 milhões a serem aportados em recursos financeiros até o final de agosto agora de 2025 e também a opção de aporte adicional de até 20 milhões em dezembro de 2025. As parcelas serão aportadas em recursos financeiros, serão remuneradas à taxa de IPCA mais 11% ao ano pelo prazo de até 24 meses e a parcela líquida por compensação de créditos terá remuneração aos rendimentos do AAA. Ao final do período de 24 meses, o investimento poderá ser retomado ao GGRC 11 ou convertido em cotas do AAA a critério das partes. Para viabilizar esta operação e otimizar o uso de recursos do caixa do GGRC 11, foi estruturada uma emissão de CRIs na casa de 50 milhões, com uma taxa fixada de 100% do CDI, sem carência e multa por pré-pagamento, com juros mensais, amortizações mensais e anuais, com prazo de até 5 anos. Então, atenção a esta operação, porque o fundo continua se movimentando através da aquisição de novos ativos. Ele recentemente incorporou, salvo engano, os ativos lá do Helg 11 e agora continua movimentando diversos fundos imobiliários também através da incorporação. O AAA, o AURB 11 e também aqui aquele imóvel da Renault lá no Paraná, que é de propriedade hoje do Votorantim Logística, o VTLT 11. Em relação a estas operações, ela comenta aqui que serão realizadas em relação aqui ao AAA com aquela posição de CRI ponte, emitindo um CRI para viabilizar a aquisição adicional de cotas lá do AAA. A operação envolve um total aqui de 107 milhões do GGRC11 para o FIIN e ele retorna aqui em cotas do FIIN AAA ou parcela em dinheiro. A remuneração, como comentamos, tem aí IPCA mais 11 e tem um prazo de até 24 meses ao final, podendo retomar o valor ao GGRC ou converter em cotas do AAA. Em relação às visitas técnicas, ele realizou as visitas lá ao CD da Todimo, ao Mundo da Obra, ambos localizados em Cuiabá, e também a Air Liquide. Em relação às obras lá do CD de Santa Cruz, na região metropolitana de Goiânia, segue lá no estágio bem avançado, já atingindo aí 46%. O imóvel já se encontra 100% de canteiro de obras pronto, está aí na fase de estruturas e coberturas, tem aí também piso e as questões de alvenaria, além das instalações e acabamento, e continua bem tranquilo. Em relação às perguntas e respostas aqui do relatório gerencial, o principal destaque tem aqui a gestão comentando que ela tem hoje 85% da receita do portfólio vinculada a contratos atípicos. Em relação ao planejamento da intenção de recompras de cotas pelo fundo, ela comenta que tem a possibilidade e considera a recompra como um instrumento para a geração de valor ao cotista. Então, ponto de atenção. Mas essa situação ela destaca aqui também que precisa de prévia aprovação em Assembleia Geral de Cotistas e é bem provável que ela movimentará os próximos passos
para fazer esta Assembleia Geral de Cotistas e adequar o fundo lá à resolução 175 da CVM. Em relação à DRE do fundo para julho de 2025, 15.899.000 reais de receitas, ele fez aqui 2.957 de despesas, um saldo antes da distribuição de 12.941, 2.303 é a retenção ou a distribuição de caixa, finalizando um resultado ordinário distribuído de 15.245.000 reais, 10 centavos por cota. Ele permanece lá fazendo um yield acima de 1%, 1,03 se considerada a cota no mercado secundário aí na casa dos 9,50, 12,3% é a rentabilidade ao ano e em comparação aqui ao NTNB que rendeu apenas 7,5% e o yield médio dos fundos pares rendendo apenas 10,1%. O fundo tem aí na performance em relação ao CDI líquido praticamente na linha do CDI, rendendo desde o seu início 81,36% e no comparativo do CDI líquido 104,5% e 157,42% do IPCA no período, conforme vemos aqui no gráfico do fundo. Em relação à rentabilidade desde o início, em relação ao valor da cota mais os rendimentos, ele rendendo 81,36%, enquanto o CDI retornando 68,79% e o IPCA 53,33%, o CDI líquido retornando 80,34%. Na rentabilidade do mês do fundo foi nominal negativa de menos 3,47%, enquanto os rendimentos retornaram 1,03% e o IFIX retornando negativo de 0,77%. Já em relação ao volume mensal na B3, subiu bastante, 107 milhões ao mês, 9,74 foi o fechamento da cota. Em relação à distribuição da receita do fundo por ativo, em julho de 2025, a maior exposição é a Ambev, 14%, seguido da Americanas, 13,66%. Mas o ponto de atenção aqui é que a Convolan cresce bastante agora na projeção anual, saindo agora de 4,96 para 7,55. Lembrando que, para aqueles que estão no vídeo agora, a Convolan tem uma previsão de perdas aqui realizada na DRE do fundo. Então, importantíssimo ficar atento porque, salvo engano, ela se encontra em pedido de recuperação judicial e o fundo GGRC11 retém parte dos seus valores para fazer uma provisão de eventual perda em relação a esse inquilino. E agora na projeção anual ele cresce bastante aqui na distribuição de receitas por ativos, saindo de 4,96 para 7,55. O interessante seria o movimento oposto, o fundo conseguir a redução de exposição a esse inquilino, mas o movimento que vemos aqui é um aumento da exposição deste inquilino, então ponto de atenção. No balanço do fundo é aquela situação que vemos, ele tem 1.655 bilhões em imóveis, mas ele tem aqui também em relação aos seus FIIs estratégicos 228 milhões, 57 milhões de disponibilidades e aluguéis a receber, 67 milhões aqui em outras aplicações. Lembrando que para outras aplicações ele deixa no destaque aqui que tem o caixa aplicado em fundos referenciados de renda fixa, tem aluguéis a receber dos ativos imobiliários que compõem a carteira e também cotas de fundos imobiliários. Atenção aqui àquela situação que comentamos da Convolan, porque em relação às obrigações aqui de 50 milhões, ele tem a distribuição de rendimentos do GGRC11, 15 milhões, mas ele forma aqui também 1,5 milhão das tuas taxas de administração, tem 8 milhões e 800 em relação a ITBIs, 1.988.000 em relação às retenções. E atenção aqui, pessoal, porque no relatório anterior a gestão detalhava aqui quais eram as retenções e agora ela resumiu, ela praticamente escondeu a informação aqui e não mais é possível saber em detalhes ao que se refere as retenções. Mas podemos puxar aqui no nosso histórico. Conforme vemos no relatório de junho de 2025, em relação às obrigações, ele tem aqui detalhado que ele tem a retenção da Ambev Itajaí, da Ambev Guarulhos, tem aqui a PDD da Convolan, 4.223.000 reais, então ponto de extrema atenção porque a Convolan tem uma projeção de aumento da exposição aqui do fundo, mas ele tem uma retenção em relação à provisão de perdas em relação a esse inquilino. E é importante o cotista ficar atento a essa tabelinha aqui, tá? É um ponto extremamente lamentável a gestão reter no relatório de julho de 2025 essa informação.
é uma postura que eu particularmente rechaço. A falta de informações e a falta de transparência, a gestão infelizmente num movimento que não é nada agradável, escondendo aí do cotista por alguma razão que não sabemos qual é, as obrigações em relação aos diversos devedores aqui do fundo, então ponto de atenção. Mas, voltando aqui para o relatório de julho de 2025, além das retenções, ele tem aqui também obrigações por aquisições de ativos na casa de 37 milhões. Em relação ao passivo do fundo, 282 milhões em CRIs, são o CRI da Rizobacter, da Americanas, o Mogno 1, o Mogno 2 Série 1, o Mogno 2 Série 2, o CRI da AAA, além do CRI corporativo GGRC11, finalizando um patrimônio líquido na casa de 1 bilhão 685 milhões. Em relação ao saldo devedor dos CRIs, 282 milhões agora em 2025, ele tem 10 milhões 880 para amortizar agora em 2025. Em relação à exposição aqui do fundo por regiões, ele tem 60% da exposição na região sudeste, mas ele tem aqui também nordeste, região centro-oeste e também região sul, zerado em relação à região norte. Em relação aos reajustes dos contratos, ele tem agora em setembro de 2025 19,99% para reajustar. Já na tipologia dos imóveis, ele tem 59,3% para logístico, 21,18% para industrial e 19,51% para híbrido. Em relação ao ramo de atividade, 27,25% para o comércio varejista, mas ele tem aqui também alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos. E em relação ao índice de reajustes, a maior exposição aqui por indexação dos contratos fica para o IPCA, 89,32%, 7,78% para o IGPM e 2,91% para o INPC. Em relação aos vencimentos dos contratos, agora em 2025 apenas 5%, e em relação ao preço médio do portfólio, atingindo agora R$ 24,95, ele que lá em julho de 2025 era de apenas R$ 17,15, então cresceu bastante, ponto positivo. Em relação aos imóveis, é aquilo que nós já sabemos, tem galpões logísticos, tem imóveis industriais, também tem imóveis híbridos, tem aqueles imóveis que foram incorporados lá do RELG 11, conforme vemos aqui, inclusive, no relatório gerencial. Então, do que vemos é que o fundo continua naquele movimento em relação à aquisição de diversos imóveis. Tem a Martin Brauer, que ele adquiriu também, que é um distribuidor de logística refrigerada lá na Grande Curitiba. Enfim, o fundo segue bem movimentado, adquirindo novos imóveis, incorporando outros fundos imobiliários, como recentemente o RELG 11, e agora tem a questão do AURB. Tem o imóvel industrial lá da Renault, no estado do Paraná. Enfim, o GGRC11 aí crescendo bastante, mas ponto de atenção também em relação à sua alavancagem, porque hoje ele conta aí na ordem de 282 milhões em relação aos seus CRIs. Perfeito, pessoal? De GGRC11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso é muito importante para a nossa produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.